Saudação a todos que nos acompanham nesse seminário digital de mobilidade, transporte e trânsito, promovido pela Adintran, Associação dos Dirigentes de Trânsito e Transporte de todo o nosso país. Um cumprimento especial ao querido amigo André Mazzaropi e a todos os dirigentes de mobilidade do Estado. É o foco, objeto aí desse nosso seminário de hoje. Tive a honra de receber o convite para apresentar para vocês uma palestra sobre a municipalização do trânsito, representando aqui o Departamento Nacional de Trânsito, e eu gostaria então de compartilhar com vocês uma pequena apresentação para a gente acompanhar aí sobre o tema. Bom, a questão da municipalização do trânsito, sob a luz da Lei 14.071 de 2020 e da Resolução CONTRAN número 811 de 2020. A questão da municipalização do trânsito foi trazida pela Constituição Federal de 88, que tem em todo o seu aspecto municipalista, um caráter municipalista muito forte, muito evidente. O Código de Trânsito Brasileiro, em 97, seguindo esses comandos constitucionais, então estabeleceu no artigo 24 as competências dos órgãos municipais de trânsito. Então, isso não existia, era uma inovação trazida pela nova lei de trânsito do nosso país. E lá prevê, no parágrafo 2º, que a integração desses órgãos ao Sistema Nacional de Trânsito é obrigatória. Bom, permite ainda o CTB, no artigo 25, a celebração de convênios com órgãos estaduais ou de outros municípios para o exercício dessas atribuições previstas no artigo 24. Bom, atualmente nós temos integrados ao Sistema Nacional de Trânsito 1.734 municípios. Isso representa um pouco mais de 30% do total de municípios brasileiros, mas esses municípios correspondem a uma frota de aproximadamente 80% da frota nacional. Sabemos historicamente das dificuldades enfrentadas pelos municípios para cumprir essa integração ao Sistema Nacional de Trânsito. A principal delas é o orçamento, muitos órgãos reclamam da falta de recursos, então teria que disponibilizar orçamento para essa atividade de trânsito em detrimento de outras atividades tão essenciais quanto, como educação e saúde. E outro ponto também muito colocado pelos gestores é a vontade política. Geralmente se associa a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito à aplicação de multas, que é uma medida pouco simpática à população, porém de extrema importância, de extrema necessidade para a melhor qualidade de vida dos munícipes daquela localidade. Então, como eu disse, a Lei 14.071 trouxe importantes inovações em relação à integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Primeiro que a gente tinha aí um dilema. O CTB falava então que era possível a celebração de convênios, ou seja, firmado pelo órgão municipal de trânsito com um órgão estadual, por exemplo, com a Polícia Militar. Só que a dificuldade enfrentada é que o município sequer tinha um órgão municipal integrado ao sistema, formalmente constituído. Então, ou seja, como vai celebrar um convênio se sequer existe esse órgão de trânsito? Então, a Lei 14.071 trouxe uma importante alteração no parágrafo 2º do artigo 24 do CTB, mantendo a integração obrigatória, porém ela pode ser realizada ou pelo órgão de trânsito ou por meio da prefeitura municipal. Então, com essa medida, aquele município que não tem formalmente instituído um órgão, um departamento municipal de trânsito ou uma secretaria municipal de trânsito, ele pode, por meio da prefeitura, celebrar um convênio com o Detran do seu estado, por exemplo. Então, e trouxe uma outra novidade, ainda também no parágrafo 2º do artigo 25, a possibilidade, então, de celebração de consórcio, novamente também por meio da prefeitura municipal. Bom, trazidas essa modificação legal, o CONTRAN precisava regulamentar a matéria, e assim o fez por meio da Resolução CONTRAN número 811. No artigo 2º dessa resolução, ele já traz de cara quais são as formas de organização administrativa que o município pode se fazer valer para integrar ao sistema.
No inciso 1º, a gente tem a possibilidade da integração direta, ou seja, por meio de um órgão municipal de trânsito, né, na estrutura própria dessa unidade administrativa com a função de ser órgão executivo de trânsito do município, ou por meio da prefeitura, ou uma secretaria também. Por exemplo, o município tem lá uma sua secretaria de viação e obras, né? Não é especificamente um órgão de trânsito, mas essa unidade administrativa poderá então representar o órgão de trânsito. Ou então, essa unidade pode celebrar, como vemos nos incisos 2 e 3, um consórcio, né, com outros municípios ali limítrofes de uma região administrativa, um consórcio com a prefeitura da capital do estado, né, ou então por meio de convênio, como é que já havia essa previsão anteriormente no próprio CTB. Bom, vamos tratar um pouquinho de consórcios. Não há nenhum caso concreto de consórcio relacionado a órgão de trânsito no nosso país, né? Até porque essa lei que prevendo isso no CTB é novo, né? É recente. A Lei 14.071 ela entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. Então nós estamos com uma norma muito recente, muito nova. Mas o estado de Goiás já vem desenvolvendo um projeto piloto na região do Vale do Araguaia, né, que congrega alguns municípios goianos. A ideia, né, do estado é de fazer um consórcio similar àquele consórcio de resíduos sólidos já existente no estado de Goiás, né? Para esse projeto, então, conta com a participação do DETRAN do Estado, que é importantíssimo o DETRAN pilotar esse processo, juntamente com o CETRAN, né, o Conselho Estadual de Trânsito, e tem todo o apoio do Departamento Nacional de Trânsito, do DENATRAN, nesse projeto. Então, estamos acompanhando de perto, né, essa iniciativa, que entendemos muito louvável, que vai ser possível replicar essa experiência para todo o país. Os convênios, então, eles já existiam, né, de certa forma. Então, por exemplo, o DETRAN do Estado de São Paulo já havia celebrado com as prefeituras alguns convênios em relação à atividade de fiscalização e de autuação, né? E está agora com um projeto que se chama 100% integrado, ou seja, de trazer a totalidade dos municípios paulistas para a integração do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós temos já celebrados convênios com esse DETRAN. Então, o próximo passo seria formalizar esse pleito por cada gestor municipal, ou seja, expressar a intenção de integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, e daí o DENATRAN promover, então, com a formalização dessa integração. Os termos, né, do convênio, eles estão sendo discutidos em relação a cada uma das 5 unidades administrativas necessárias para compor um órgão de trânsito, qual seja a fiscalização, a estatística, a educação para o trânsito, a junta de apuração de recursos e também a engenharia de tráfego. Então precisamos, cada unidade federativa em cada estado, atendendo às especificidades de cada localidade, então definir os termos desse convênio. Mas é importante, né, que também a gente trazer incentivos aos gestores municipais, ou seja, alguns mecanismos para que eles vejam vantagem e benefício, além daqueles de trazer melhor qualidade de vida, uma regulação do trânsito naquela localidade, né, a gente ter uma sociedade mais cidadã, mais preocupada com a questão da acidentalidade, do respeito às normas de trânsito. Mas a gente tem alguns exemplos positivos. Eu trago aqui para vocês um exemplo promovido pelo estado de Ceará, né, por meio da Secretaria de Saúde. Eles têm lá um programa chamado Cuidar Melhor. Um dos pontos tratados nesse programa prevê a questão do repasse de verbas estaduais para as secretarias municipais de saúde. Esse repasse ele tem em função de um percentual, né, definido por indicadores. E nós temos 2 indicadores aí que têm uma relação direta com a questão do trânsito, da segurança no trânsito. O primeiro é um indicador de impacto que mede o índice de mortalidade por acidente de trânsito naquela localidade. Então, quanto menor o índice de mortalidade no município, melhor é esse indicador. Consequentemente, maior é o repasse, né, da verba estadual para o município.
outro indicador, e esse é o que tem ação direta, né, ligação direta com a questão da municipalização do trânsito, é o indicador de esforço, que ele já pontua o município que é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, ou seja, aquele município que tem um órgão executivo formalmente instituído, ele já tem uma pontuação, esse indicador aumenta, consequentemente, o valor que ele será do repasse estadual para esse município aumenta também. Então nós vemos aí essa iniciativa do Estado do Ceará muito valiosa e já estamos replicando, e esse fórum aqui é perfeito para que a gente possa multiplicar essa ideia, né, e aí no estado da Paraíba, em todos os outros estados do país, possam seguir esse brilhante exemplo. Bom, importante destacar também que a questão da municipalização do trânsito já era prevista, né, no PENATRANS, do Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, e que está sendo revisado pelo Departamento Nacional de Trânsito. Em breve será editada uma nova resolução do CONTRAN, trazendo modificações e inovações nesse importante plano. E tem lá no pilar 1, que trata da gestão da segurança no trânsito, uma iniciativa específica para a questão da agenda, a institucionalização da agenda de segurança no trânsito. E, obviamente, não poderia faltar uma ação está prevista como fomento à integração de municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, ou seja, tudo isso está engajado, né, e entendemos que quanto maior for a municipalização do trânsito no nosso país, melhores as condições para tornar o trânsito cada vez mais seguro. E é importante lembrar, falando em segurança no trânsito, da campanha educativa de 2021, cujo tema é "No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas". E aí trazemos a você, gestor de mobilidade, de transporte de trânsito, em todo o nosso país, da responsabilidade, né, de promover um trânsito mais seguro, e entendemos que a municipalização seja um caminho perfeito para a gente atingir esse objetivo. Agradeço aí a atenção de todos, né, a oportunidade da gente estar aqui tratando sobre esse tema importante. Agradeço mais uma vez o convite feito aí pelo Mazzaropi para a nossa participação nesse evento. Espero aí que tenhamos discussões muito valiosas e que possamos chegar, no final das contas, com um trânsito cada vez mais seguro para o nosso país. Muito obrigado.